Oi, seja muito bem-vindo a mais uma aula de produção de texto. Organiza aí do curso Redação Mais. E hoje a gente vai ter uma aula super importante, uma aula fundamental para você compreender o que a gente já fez até aqui. Vem uma aula, vem outra, vem uma aula, vem outra. E aí, se você está empenhado na dedicação, né, empenhado mesmo no estudo de produção de texto, você está com a cabeça organizada, mas nada melhor do que um mapinha mental ali para organizar o raciocínio, para conduzir direitinho. Então, esta aula eu chamei de trilha do texto dissertativo. Nela, a gente vai organizar juntos aqui, ó, enxergar, né, em forma de mapa mesmo, quais os caminhos que a gente já trilhou para a construção desse texto dissertativo, e vai ser uma excelente maneira de você garantir uma revisão aí e se certificar de que você de verdade tem entendido aí tudo que a gente fez até aqui. Então, nesta trilha do texto dissertativo, argumentativo, você vai se lembrar que a primeira coisa de que nós tratamos foi o tema, né? Claro, você pega a redação e a primeira coisa que você faz é abrir lá para ler o tema, é o primeiro passo. E aí, quando a gente fala de tema, claro, aparecem as palavras-chave. Então, falou do tema, você vai imediatamente pegar lá a sua caneta, o seu lápis e vai identificar as palavras-chave. Lembrando que as palavras-chave, em geral, são os substantivos. Os substantivos. A gente precisa lembrar das palavras-chave para garantir que você não incorra num problema de tangenciamento. Reconhecer as palavras-chave do tema é o primeiro critério para que você garanta uma escrita dentro do tema, né? Há vários casos em que candidatos são completamente eliminados do processo simplesmente por não terem feito uso das palavras-chave. Para lembrar, as palavras-chave, em geral, são os substantivos associados àquele tema. Leu a frase temática ali, identifica os substantivos e você encontrou as palavras-chave. Depois disso, né? Depois a gente vai para a chuva de ideias. Percebam, então, que o raciocínio que você vai seguir lá na construção do texto dissertativo é ler o tema, aí você vai para a chuva de ideias. E você precisa se lembrar que a chuva de ideias é o seu momento. É o seu momento de garantir um pensamento completamente livre. Na chuva de ideias, você pode permitir que a sua cabeça passe pelos caminhos mais absurdos relacionados àquele tema. Não há limites para a chuva de ideias. Pode pensar besteira, pode pensar ideia repetida, pode pensar em argumento que não tem nada a ver. Você não julga na chuva de ideias. E se você tiver alguma dúvida, vai voltar lá na aula da chuva de ideias. Vai se lembrar de eu falar com você sobre o sistema 1, lembra do cérebro? Em que é um sistema completamente aleatório, que ele age por impulso. Então, quando você está ali, montada ali na construção da sua chuva de ideias, elas vão aparecer na sua cabeça de forma aleatória e você está livre para usar todas elas. Depois que você fez isso, aí você parte para uma parte, não ficou legal, né? Você parte para um momento em que essas ideias devem ser associadas. E aqui vale qualquer tipo de legenda que você quiser. Então, eu penso que funciona bem uma legenda numérica, né? Você associa por números. Tudo que for número 1, você coloca ali o número 1. Tudo que tiver ali no campo de análise associado, você põe número 2. Mas aqui é só uma sugestão. Depois, então, que você permitiu que o seu cérebro fizesse ali aquele brainstorm, né? A chuva de ideias, colocou tudo ali, você começa a estabelecer associações, porque depois deste instante nós vamos nos encaminhar para o planejamento do texto. E aí começa efetivamente o uso do nosso formulário de planejamento. Vou deixar aqui, ó, a necessidade de você ter em mãos o formulário de planejamento. Ele ajuda você a organizar o pensamento. Ajuda você a refletir sobre o que você tem para escrever. Então, tenham nas mãos o formulário de planejamento. E aí, para este planejamento, primeiro passo, introdução. Você começa planejando ali, pensando na introdução. E um cuidado importantíssimo, quero que vocês tenham atenção a isso que eu vou dizer, é que a introdução do texto, ela é o cartão de visita do seu texto. É por ela que o corretor do seu texto, o avaliador da sua redação,
vai criar expectativas de o seu texto ser bom ou não. Então é muito importante que você capriche na introdução desse texto, porque ela realmente vai funcionar ali como a apresentação do que você tem a dizer. E a sugestão é que essa parte da sua redação tenha aproximadamente 6 linhas. Quando eu digo aproximadamente 6 linhas, eu não estou te dizendo que é uma regra. Você pode sim transitar entre 5 e 7, mas nada muito diferente disso. Não dá para esperar que a sua introdução tenha um espaço maior do que os seus parágrafos de desenvolvimento. Então, cuidem de uma introdução de aproximadamente 6 linhas. Na introdução, nós já combinamos, nós vamos dividi-la em 3 partes: contexto, tema e tese. E eu espero de verdade que vocês se lembrem que há um contexto. Para esse contexto, organiza aí na cabeça. Ele faz referência a uma informação que está além do texto motivador, né? E funciona como um gatilho para que aquele tema faça sentido. É mais ou menos dizer que não faz muito sentido, não é muito prático eu só começar a falar do tema sem que eu avise para o meu leitor que aquilo ali partiu de alguma reflexão, eu tenho um motivo para trazer aquela pauta. E aí a gente tem, então, o contexto, né? O contexto é essa informação para além do texto motivador que vai funcionar como um gatilho para que aquela temática apareça ali. E a gente já sabe que esse contexto ele pode ser construído por diversas estratégias. Se por um acaso isso aí está bagunçado na sua cabeça, se você não tem isso garantido, volte lá nas aulas anteriores, porque a gente trabalhou bastante a construção desse contexto, vimos diversas estratégias, vimos a definição, a lista, as narrativas não ficcionais, o uso do repertório, que no final das contas é o queridinho, né? Porque dentro de repertório a gente tem diversas possibilidades. Aparecem os livros, os filmes, então muita coisa aí para você poder usar. Depois desse contexto, a gente chega no tema e aí, de novo, é o uso claro das palavras-chave. Aqui eu quero destacar, né, deixar aqui mesmo registrado mais uma vez, que o uso das palavras-chave é obrigatório na redação. Sem elas, o seu texto incorre no problema de tangenciamento. O que é tangenciar? Você tangencia quando você fala do assunto como um todo, mas você não toca nas palavras-chave. Palavra-chave é essencial para que o seu texto fique realmente dentro do tema solicitado. Não se esqueça. E é na introdução o lugar ideal para você colocar essas palavras-chave. Contexto, tema e o ponto central dessa introdução, que é a tese. Lembra que a tese é a apresentação dos argumentos. Você precisa apresentar os seus argumentos e você vai fazer isso usando a tese. Então é um roteiro, né? A tese funciona como uma espécie de roteiro. Vou escrever aqui, ó. A tese é mais ou menos um roteiro do seu texto. É um roteiro do texto. Lendo a tese, você vai permitir que o seu leitor, que o seu corretor, conheça o caminho argumentativo que seu texto vai tratar, né? Que seu texto vai construir. E essa tese, ela vai ter, então, o desenvolvimento 1 e o desenvolvimento 2. Então, o que você pretende discutir no primeiro parágrafo de desenvolvimento e no segundo parágrafo de desenvolvimento. Lembrando, e nós tivemos uma aula especial para isso, da importância das relações argumentativas entre o D1 e o D2. Então, quando você escolher os seus argumentos, né, quando você definir o que você vai colocar no D1 e o que você vai colocar no D2, você precisa se lembrar da importância da relação argumentativa entre eles. Aí nós temos adição, oposição, causa e consequência, uma infinidade de relações. E também tem aula anterior para te mostrar como funcionam essas relações, como elas podem ser empregadas no texto. Não se esqueça. Lá na introdução, logo na tese, você precisa fazer uma previsão de que tipo de argumento você vai usar para estabelecer a relação entre o desenvolvimento 1 e o desenvolvimento 2. Combinado? Depois desta introdução, então vamos lá, você está planejando seu texto, hein? Olha lá, você fez a introdução, pensou em contexto, tema e tese, introduziu direitinho, construiu isso, tá bacana. Você vai agora para o desenvolvimento do texto. É a parte mesmo que de fato vai trazer a sustentação do seu ponto de vista. Todo mundo sabe que a grande expectativa do texto ela está no desenvolvimento, porque é lá
em que você vai apresentar de fato os argumentos que defendem o seu ponto de vista. Na introdução, esses argumentos são apenas expostos, mas sustentação mesmo é lá no desenvolvimento. E nesse desenvolvimento, né, a gente vai ter, já como esqueminha aí montado, né, de previsão, esquema didático do que você vai colocar nesse desenvolvimento. A paráfrase da tese, um aprofundamento e outro aprofundamento e, de novo, guardada entre eles uma relação argumentativa. Então, na estrutura do desenvolvimento, a gente tem paráfrase da tese, aprofundamento 1 e aprofundamento 2. Sobre o desenvolvimento, então, nós começamos falando da paráfrase da tese. Lembra, parafrasear é dizer a mesma coisa com outras palavras. E se tem uma parte importante que a gente já treinou, que está disponível nas aulas, foram as paráfrases da tese. É muito importante que o seu parágrafo de desenvolvimento comece mesmo pela repetição da tese, do que você apresentou lá na introdução. Mas repetição não é exatamente a palavra adequada aqui. Eu não vou escrever a mesma coisa com as mesmas palavras. Daí a paráfrase. Na paráfrase, você pode dizer a mesma coisa, você traz a mesma informação, manipulando ali a linguagem, ajeitando ali para você conseguir isso sem que seja efetivamente uma repetição. E foi exatamente neste lugar, vou colocar assim bem grande, ó, para você organizar o seu pensamento, foi exatamente neste lugar que a última aula parou. As nossas últimas informações, a última aula que a gente teve foi sobre a paráfrase da tese, e eu preciso que você me garanta que até aqui esse curso tem funcionado com excelência para você, que você tem de verdade conseguido acompanhar o raciocínio, que você tem cumprido as tarefas e que você já tem percebido a evolução na sua linha de raciocínio e na efetividade da sua escrita. Esse curso Redação Mais tem esse objetivo de garantir o passo a passo, e eu tenho certeza que se você foi criterioso, foi dedicado até aqui, nesse momento aqui é onde a gente está, você já começa a aproveitar, a sentir aquele gostinho da excelência em produção de texto. Nossos próximos passos vão para o aprofundamento e para a relação argumentativa. Você precisa estar preparado para essas aulas, que a gente vai caprichar nesse coração da redação, e eu não perco por esperar a gente juntos nessa nova empreitada. Então, vou voltar nesse slide aqui, ó, só para ajudar vocês a garantir o raciocínio. Vou passar por ele de forma integral, certo? Vou voltar nele de forma integral para a gente juntos garantir toda a linha de raciocínio, ok? Toda a linha de raciocínio para garantir, então, que você entendeu tudinho que a gente fez. Eu quero você brilhando nesse negócio, sem nenhum erro, tá bom? Sem nadinha, tudo brilhante. Vamos lá comigo, porque eu quero a gente arrasando nisso aqui. Então, vamos lá. Nós falamos do tema. Esse tema é a identificação das palavras-chave e você vai fazer isso reconhecendo os substantivos. Depois deste tema, lê o tema, vai para a chuva de ideias, que é mesmo aquele pensamento livre e depois organizado, né? Primeiro deixa a ideia fluir e depois organiza ali por associação. Partindo dessa chuva de ideias, você começa o planejamento do seu texto. E o primeiro passo é planejar a introdução. Essa introdução, ela tem a intenção de apresentar ao seu leitor a organização das ideias, montar ali um roteiro e deve ter aproximadamente 6 linhas. Sua introdução será dividida em 3 partes: contexto, tema e tese. Lá nesse contexto, nós estamos falando de um gatilho para o tema, uma informação que seja além dos textos motivadores e que sirva de motivo para aquela temática ser posta em discussão. Nós temos várias estratégias de introdução desse contexto, tá ali alguns exemplos que já foram muito bem trabalhados nesse curso Redação Mais. Depois você vai para o tema, não pode se esquecer do uso claro das palavras-chave e chega na parte mais importante dessa introdução, que é a tese, quando você apresenta os seus argumentos em forma de roteiro. E aí você tem já indícios do que você vai escrever no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2, lembrando da relevância da relação argumentativa entre eles. Depois disso, você segue para o planejamento, tendo feito a introdução, planejamento do desenvolvimento. E também como esquema, no desenvolvimento, que é a sustentação efetiva do seu ponto de vista, nós temos
a paráfrase da tese, o aprofundamento 1 e o aprofundamento 2, marcados também pela relação argumentativa. Sobre o desenvolvimento, na paráfrase da tese, reescrita do texto, reescrita da tese com outras palavras, para garantir a originalidade. E, na sequência, os aprofundamentos, que são a parte que nós ainda trataremos, estarão aí nas nossas próximas aulas. Isso! Espero verdadeiramente que você tenha acompanhado o meu raciocínio, tenha tido essa trilha aí com garantia do que você já fez até aqui, do que nós já fizemos até aqui, e tenha percebido com ela o sucesso dessa estratégia, desse método Redação Mais, que vai levar você ao sucesso extremo em produção de texto, e pode contar comigo se precisar organizar algum desses pontos que não tenha ficado tão claro quanto você gostaria ainda, ok? Vejo você nas aulas de desenvolvimento, lá pensando fielmente ali no aprofundamento, porque eu quero sucesso total. Muito obrigada pela atenção, volta no que não tá legal e eu vejo você depois. Tchau, tchau!